Olá, pessoal, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Vou chamar aqui a Estela primeiro para iniciar nossa live sobre doenças inflamatórias intestinais e em seguidinha vamos chamar a Mani. A Mani vai ser a nossa convidada. Então já chamei a Estela. Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Hoje eu não almocei ainda, deixei o almoço para depois da nossa live. Então tá bom. Eu vou chamar a Mani agora, então, nossa convidada especial. Perfeito, então vamos lá. Vamos lá. Eu digo que às vezes a gente ia avaliar, né, como é que está o tempo, né, se vale a pena comer rápido ou esperar, né? E eu tenho horas que eu decido aguardar para poder comer com calma. Sabemos o quanto faz diferença, né, Adri, para uma boa digestão. Nos dias de live eu almoço às 11h30. Exato. É ótimo, assim. Hoje eu só tinha compromisso, daí eu não consegui, daí eu acabei Sim. invertendo os compromissos. Vou convidar a Mani de novo aqui, que eu convidei, mas. Eu vou falar com ela aqui. Ó, acho que ela entrou. Vamos convidar de novo. Oi, Estela. E a Mani não tá conseguindo entrar. Vamos tentar de novo. Oi, Mani. Adri, Ah, caiu. é. Ah, agora Oi! Agora sim. entrei. Ufa! E aí eu digo, E aí? esse é sempre o momento da live, né? Que a gente fica assim, ah, será que Vai dar vai dar certo? conexão, né? Se vai dar certo. Sempre Olha, dá. hoje eu esqueci de vestir a minha camiseta. Deveria estar de roxo também. Eu vim de Olha roxo, doutora. só, Entrou maio, eu já tô de roxo. que legal, que coisa boa, né? Que bom te receber aqui. Ficamos muito felizes. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, conversando um pouquinho mais, né, sobre a pauta. E Que hoje, legal. como paciente, enfermeira e não moderando a live, como convidada. Eu te acompanho há bastante tempo já no teu perfil, Mani. É um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada, igualmente. Que bom, obrigada. E então, nós temos bastante perguntas para nossa live Tira Dúvidas. As perguntas são basicamente para vocês. Acho que eu que vou ficar de moderadora hoje. E até eu gostaria de deixar uma reflexão sobre isso, né? Não vieram perguntas para a Nutri. Será que isso significa alguma coisa? Será que as pessoas com doença inflamatória intestinal ainda não sabem da importância da alimentação para o manejo, para evitar novas crises, para manter a saúde intestinal? Na minha opinião, às vezes, talvez a informação realmente não chega, né, ao paciente da importância da alimentação, mas, por outro lado, a alimentação é das perguntas que eu mais recebo por aqui. Que bom, Mãe, fico feliz. o que é que você come? Mãe, eu estou em crise, o que é que eu posso comer? Hoje eu sou ostomizada. Mani, na ostomia, e aí, como é a alimentação? Então, a pauta nutrição realmente é uma das que tá no top 5 de dúvidas Que bom, fico que feliz chega por de aqui. saber. E aí, começamos com quem respondendo, então? A doutora Estela. Eu vou começar com uma pergunta para a Estela, então. Perfeito. Estela, a Mila perguntou se a gente descarta as doenças inflamatórias intestinais com exame de sangue ou fezes e endoscopia, porque ela não precisou de colono. Então, acho que ela está em Perfeito. dúvida se pelo fato dela não ter feito colono, se isso foi suficiente, né?
Bom, então eu sempre digo para os meus pacientes, o diagnóstico de doença inflamatória intestinal não é um diagnóstico fácil. Por quê? Porque não, ele requer um somatório. Eu digo, imagina que o diagnóstico, para fechar o diagnóstico para Crohn ou retocolite, nós precisamos de uma série de informações de peças que se encaixam. E quais são? A história compatível, os exames laboratoriais, e aí entra a calprotectina fecal compatível, os exames de imagem sugestivos, e aí muitas vezes a colonoscopia mostrando realmente que faz sentido esse diagnóstico. Então, por exemplo, uma úlcera isolada lá no ilho terminal, isso não quer dizer nada, não quer dizer que seja sinal de doença de Crohn. Uma úlcera isolada, né, uma lesão lá no final do intestino delgado, que é um dos locais mais comuns no qual o Crohn se manifesta, pode ser, para um paciente, pode ser tuberculose, e aí vai depender do histórico dele. Ah, eu convivi com meu pai que estava com tuberculose, comecei com febre, com sudorese noturna. Não é Crohn. Ou pode ser, por exemplo, já peguei ileite, né, inflamação no final do intestino por conta de uma gastroenterite. E é um quadro agudo. Doutora, eu estava super bem, eu tive uma dor de barriga horrorosa. E aí fez uma colonoscopia, enfim, assim, né, nesse cenário, e veio lá com alterações no ilho. Então, vejam quanto a história é a base. Então, a história, então, no qual o paciente traz sinais e sintomas sugestivos. Quais são os sinais e sintomas sugestivos? Né? Dentro da doença inflamatória, nós falamos que tem 4 sinais e sintomas sugestivos. Um deles, claro, que é diarreia, presença, né, diarreia geralmente com sangue, é um sinal vermelho. Presença de sinais noturnos. Fiquem muito atentos a isso, pessoal. Todos os dias eu recebo no consultório pacientes com queixa de diarreia. E uma das perguntas essenciais é: essa diarreia lhe acorda de madrugada? Se a diarreia acorda de madrugada, até o que prova o contrário, não é síndrome do intestino irritável, não é intolerância à lactose. Eventualmente, doença celíaca pode, mas nós temos que estar atento para doença inflamatória intestinal. O terceiro sinal de alarme é uma dor abdominal muito intensa. Geralmente, as doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, doença de Crohn, nem sempre o paciente tem diarreia. Às vezes, o paciente tem mais doença estenosante, que ele tem, o principal sintoma é dor. Uma dor muito intensa. E o quarto sinal de alarme é histórico na família de doença inflamatória intestinal. Nós sabemos que a genética, ela não determina o destino, mas ela tem um papel importante na doença inflamatória intestinal. Como que acontece? Então, a gente sabe que tem, né, mutações genéticas, geralmente relacionadas ao gene NOD2 cardiaco. E o que que acontece? A pessoa, então, ela herda esse gene. Então, por isso que, meu pai teve, eu tenho uma chance maior de ter. Mas isso não quer dizer que eu vá ter. Tem um estudo muito bonito publicado ano passado que mostrou que depende o gatilho, geralmente é o estilo de vida. Então, mesmo tendo um risco genético alto, ou seja, com familiar de primeiro grau com doença inflamatória intestinal, se eu tenho um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, com menos ultraprocessados, consigo ter um bom gerenciamento do estresse, durmo bem, todos aqueles fatores, né? Faço exercício físico que impactam na saúde da microbiota e na saúde intestinal, eu posso reduzir até em 50% o meu risco de ter doença inflamatória intestinal. Então, não existe um exame isoladamente. Estela, tem um exame isoladamente que faça o diagnóstico de doença inflamatória intestinal? Não, não. Nós precisamos desses 4 pilares: a história, os exames laboratoriais, os exames de imagem, que seria a enterotomografia, a enteroressonância e a colonoscopia. Um deles é compatível, os outros não. Opa, será que realmente é doença inflamatória? E a Adri, né, a gente está toda semana aqui discutindo o caso, e a Adri sabe o quanto eu digo que a gente tem que ter cautela quando a gente vai fechar o diagnóstico de uma doença crônica. Isso é uma coisa muito séria. Não é assim, tô com uma pneumonia, toma antibiótico e deu. É um diagnóstico para a tua vida. E o tratamento da doença inflamatória, assim como ele é muito bom, quando bem indicado, quando mal indicado, ele pode ser muito ruim, porque ele tem para-efeitos. Então, Mãe, não sei se tu tens algo mais para complementar. Eu estou lembrando aqui de relatos que eu recebi justamente falando sobre isso, né? Sobre uma pessoa que tem
uma grande quantidade de familiares Uhum. entre os parentes. Salvo engano, são 4 ou 5 com doença inflamatória intestinal. E a outra história realmente foram 2 pessoas que começaram muito comigo, justamente disso, que receberam o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, mas quando chegaram num profissional que tinha maior expertise, falou, não, você não tem. E o emocional dessas pessoas, como ficou, falou, como assim, gente? Como é que eu não tenho doença inflamatória? Então, eu tentei conversar muito no sentido de dizer, ó, que bom que você não tem, né? Mas eu imagino quanto tá sendo, tipo, você tinha todo uma construção, né? Algo assim na sua cabeça, agora você não tem, e aí? Você não tem mais a resposta que você tinha? Então tem que voltar novamente ao processo de investigação para saber qual é o que é que tá causando aquele sintoma, se é uma SI, se é uma outra condição. Mas, enfim, eu entendo essa parte da cautela, mas, por outro lado, como paciente, eu também entendo a pressa de ter a resposta para Exato. realmente começar o mais breve possível o tratamento. Às Porque, vezes Perfeito. a doença crônica se torna parte da identidade da pessoa, né? sim, E porque realmente aquela questão do luto que a gente vive. Meu Deus do céu, minha vida, tipo assim, mudou toda, né? Eu vivo o luto dos meus sonhos, eu vivo o luto das minhas perspectivas, eu vivo o luto da minha vida atual, eu vivo no medo de não saber como é que vai ser o amanhã, se amanhã eu vou poder. Tanto que no início as pessoas falam assim: ó, bora fazer isso, bora viajar. Eu falei assim, gente, eu não posso dizer para vocês se eu vou poder viajar amanhã ou não, eu não sei como é que vai estar meu organismo, eu não tô ainda em remissão. Eu ainda não cheguei na fase onde eu tô com a doença tranquila. Então, a gente acaba abrindo mão de viver muita coisa por conta de um diagnóstico, por conta de um tratamento que não está funcionando de acordo, ou um tratamento que estava funcionando de acordo, mas que houve mudanças, né? Tanto de troca como falta de medicamento, etc, para de funcionar. Então, é muita coisa que acaba influenciando na vida desse paciente quando chega um diagnóstico de doença crônica. Ainda mais quando ele é errado. É complicado. Inclusive, aproveito para dizer que a gente não disse no começo, a Mani participou do Gastrotalks, que é o podcast da Oi? Estela com a legal. Candice, Uhum. e ela contou a história dela, toda a jornada dela como paciente. Eu assisti tudinho, né? Foi bem legal, e fica aqui a recomendação para quem estiver assistindo também o Rio, para ir Perfeito. buscar lá no Gastrotalks esse episódio. Acordei 7 horas da manhã para participar. Oh, acordou mais tarde que eu. Quem mandou, né? Nós somos matutinas. Na verdade, eu não sou. A Candice que é matutina, eu não sou. Aliás, eu sou matutina, a Candice não é, mas eu puxei ela para fazer de Eu sou mais manhã. pertinha. Sim que é. Mas realmente, essa, eu digo, a jornada do paciente que é profissional da saúde, isso muda completamente. Isso muda completamente. Quando a gente vive na pele a doença, a nossa percepção de profissional, ela muda, ela Muito, transforma. muito. Hoje mesmo eu falei isso para minha psicóloga, né? Eu tenho um filho o meu filho teve vários episódios de convulsão. Foi uma das coisas que mais me transformou como médica, é estar ali com ele naquele momento tão difícil, de tanta vulnerabilidade, de tanto medo, de tanta angústia, viver isso na pele, isso me transformou como pessoa, como mãe, como médica. Isso me fez conectar com as dores do meu paciente. Coisa que antes, quando eu não tinha vivido uma dor, um medo tão intenso relacionado à saúde, não era tão simples para mim assim entender a dor do outro. Uma Uhum, dor que muitas uhum. vezes os exames não mostram, como a gente acabou de falar, quantos exames e nada me mostra e eu estou cada vez pior. O quanto isso gera cada vez mais uma angústia, não é mesmo? É. Eu aprendi muito isso também eu mesma por ter síndrome do intestino irritável. Olha só. Mas vamos lá, a próxima pergunta é para a Mani. Hum. E a pergunta é assim, ó, a pergunta é da Pati. Só corticoide ataca a inflamação em fase ativa? Tomei 2 meses direto, não posso tomar mesalazina. Eu acho interessante, né, que às vezes o pessoal fala muito do corticoide e às vezes o paciente tem muita dúvida e tem medo de perguntar para o médico.
Mas, na verdade, quando a gente fala da inclusão do corticoide, não é que ele vai ser o tratamento oficial, nem principal. É questão de que existem tratamentos para doença inflamatória que ele demora tempo para funcionar. Mas se a gente está com sintomas ali, com diarreia, passando mal, vômito, etc., perdendo peso, o intestino está inflamado, não tem como olhar para aquele paciente e dizer, eu não tenho como não tirar esse paciente do lugar onde ele está agora. É por isso que entra o corticoide, para contribuir naquele momento, para ajudar a retirar, né, a minimizar, a diminuir os sintomas, mas não necessariamente vai ser o corticoide que vai tratar a doença inflamatória intestinal. Perfeito. Outros tratamentos, né, existem, via oral, como a besalazina, etc. E medicamentos biológicos quando são doenças crônicas mais moderada a grave. Perfeito. Uma coisa importante da gente entender, na questão do corticoide, ele, como a Mani falou, ele muitas vezes ele ameniza sintoma. Ele melhora sintoma, mas ele não induz a cicatrização. E nós buscamos a cicatrização como alvo. Eu sei que o paciente, na verdade, busca ficar bem. E o corticoide muitas vezes faz isso. E por isso que, às vezes, o paciente não se dá conta, né? Só que ele tem uma série de efeitos colaterais. Só que tem que ter eu só gostaria de deixar um adendo aqui. Nós temos uma condição especial, que é o paciente com doença de Crohn leve, de íleo terminal, que a budesonida, que é um tipo de corticoide mais moderno, que ela pode ser o tratamento de escolha e por um tempo limitado. Mas em situações bem específicas, né, pessoal? Aqui a gente está falando de uma forma genérica. O corticoide, então, ele é de uma forma geral. Ele é bom para diminuir o sintoma, mas ele não é bom para induzir cicatrização. Por isso que a gente precisa de um tratamento em conjunto, muitas vezes. E, claro, não deixa de ser orientado pelo seu médico. Exato. Isso é sempre importante. Né? Tratamento o paciente com doença inflamatória intestinal, ele precisa desse acompanhamento de um médico que esteja com ele, acompanhando ele, né, nos diferentes momentos da vida, nas diferentes fases da vida, porque vai mudando, né? Muitas vezes a questão da gravidade muda, às vezes também o momento da vida. Eu tenho pacientes, muitas vezes, que eu comecei a cuidar, né, na adolescência, que daqui a pouco já são mulheres, já querem engravidar, e já está em outra fase, depois já faz da amamentação, e depois já... Então, a gente precisa de um profissional que nos acompanhe. Então, isso é bem importante. Não podemos deixar de lembrar que a alimentação, né, puxando a sabo pro meu lado, também maravilhosa. Essa cicatrização, diminuir a reatividade. Inclusive, nos pergunta para ti aqui, ó, no diálogo. Perfeito, aqui. perfeito. Não vi ainda. Inclusive, vocês podem passar um pouquinho da uma, porque senão eu vou ser um pouquinho mais chata em cortar as respostas, assim. Eu posso, só tenho compromisso às 14. Tá, beleza. Tem uma questão que eu acho importante, Adri, falando da nutrição, em Crohn pediátrico tem vários estudos mostrando cicatrização intestinal, né, remissão exclusivamente com terapia nutricional, né? Então, estudos muito interessantes, né? Então, a nutrição, ela é fundamental, tanto para a indução da remissão, quanto também para a fase de manutenção. Ela é essencial. Eu acredito, né? Exato. Com certeza, é em conjunto, né? O medicamento não pode ser o único pilar, é isso que eu digo para os pacientes. Não, e claro, só a alimentação não vai tirar a pessoa da crise, né? Mas vai o conjunto. Com que saia mais rápido, evitar novas crises, ou ter crises menos intensas, né? Perfeito. A próxima pergunta para a Estela, também é da Paty. Ainda estou em fase de diagnóstico. A primeira coluna apresentou retocolite ulcerativa. Quando o diagnóstico é definido? É a mesma pessoa que perguntou do corticoide. Perfeito, Paty. Então, eu acredito que a outra resposta, ela faça sentido para essa tua dúvida. Então, o diagnóstico, ele não tem um exame que diga é isso. É o somatório de sinais e sintomas. Por exemplo, no cenário de retocolite, a história clássica de retocolite é diarreia com sangue. Ah, mas eu nunca tive diarreia com sangue. Opa, será que realmente é retocolite? Então, isso é essencial. A história do paciente, né, compatível, diarreia com sangue, que é diferente de diarreia. Uma coisa que eu sempre digo no consultório, como é que é esse sangue? É no papel ou é no vaso? Não, doutor, é junto das fezes. Então, o sangue
sangue da retocolite não é sangue, pode até vir no papel, pode até pingar, mas tem que ter, ele é ligeiramente misturado junto das fezes. Quando pinga, geralmente é hemorroida. Quando é só no papel, muitas vezes é fissura anal, especialmente se é associada à constipação. Então, nós temos que estar atento a esses detalhes da história. E vejam quanto a história detalhada, pessoal, ela é essencial. Eu e a Adri, a gente fala muito dessa questão do atendimento com tempo, com calma, com escuta, porque é assim que a gente consegue chegar ao diagnóstico real, o diagnóstico da causa do problema, da origem do problema. Bom, então no cenário de... Ela perguntar, perguntar e perguntar, porque a gente pergunta, o paciente não responde exatamente aquilo que a gente queria saber. Claro. Aí eu digo, não, peraí, vou Exato. Isso. Até que ele me responda o que eu tô precisando saber. Perfeito. Exato, e por isso que a gente tem que ter um conhecimento profundo. Eu digo sempre, hoje o meu principal objetivo é ajudar os pacientes a terem saúde intestinal. Mas para ajudar o paciente a ter saúde intestinal, para ajudar o paciente a ter o intestino feliz, como é o projeto da Adri, nós precisamos saber muito de doença. Nós precisamos muito saber de doença. Por quê? De cada 10 pacientes com sintomas intestinais, que comem, estufam, têm diarreia, têm constipações, de cada 10, isso que a literatura fala. 8 têm doenças funcionais, tem questões, mais de ordem do eixo cérebro-intestino, mas 2 estão doentes. E se eu não sei diferenciar o paciente, que não está com saúde, do paciente que não está com saúde versus do que está doente, eu vou estar perdendo a janela de oportunidade, como a Mani falou, que é tão preciosa no paciente com doença inflamatória intestinal. O que é isso? Quanto antes eu faço o diagnóstico, o quanto antes eu prescrevo o tratamento adequado para o paciente, melhor a taxa de resposta, maior a taxa de remissão, menor o sofrimento emocional, melhor a qualidade de vida, né, Mani? Não complicações também, né? Mas só finalizando, exatamente, finalizando a pergunta da Paty. Retocolite, Paty, diferente do Crohn. O Crohn, como pode se manifestar da boca até o ânus, a coluna nem sempre ela fecha o diagnóstico, mas retocolite sim. Paciente com retocolite, a colonoscopia é o que realmente vai determinar esse diagnóstico. A colonoscopia é essencial, tá? Então, na retocolite, qual seria o exame mais importante? Se a gente for aqui, qual deles é mais importante? Com certeza a colonoscopia. Já na doença de Crohn depende do sintoma, pode ser que seja a enterorressonância, se caso o paciente tenha mais sintoma remetendo à doença do delgado. Então, a região daí, né? Exato. Às vezes pode ser Crohn de trato alto, de estômago, às vezes pode ser endoscopia. Recentemente eu peguei uma paciente jovem com Crohn lá no estômago, né? Então, mas na retocolite, realmente, a coluna é um exame muito importante. A próxima pergunta é para a Mani. A pergunta da Paty. Ela pergunta assim, ó, retocolite vira Crohn ou vice-versa? Essa pergunta é tão polêmica, porque acho que desde quando eu tive meu diagnóstico até hoje, a gente escuta e existem profissionais, talvez, que não conseguem elucidar direito isso daí. Mas tentando trazer de uma forma mais simples possível, né? Porque aqui pode ter que tem algum paciente, já que pode ter vindo do meu perfil ou do de vocês, mas não vira. Às vezes, o que acontece é que na observação de alguns sinais e sintomas, especialmente dos sinais lá no organismo, né, doutora? Pode ser que você esteja naquela termo que a gente chama de colite não classificado, por alguns chamado de colite indeterminada. Perfeito. E aí o que acontece? Para dar um diagnóstico mais preciso, talvez até se pareceu mais com retocolite ulcerativa, com doença de Crohn, o médico vai e diz, o exame, enfim, o médico vai e diz, você teve diagnóstico tal. Mas pode ser que no decorrer da vida, com outros sintomas, fazendo outros exames, pode ser que aquele patologista que avaliou aquela peça veja que não era retocolite, era doença de Crohn. E aí o médico informa o paciente. Só que o que acontece? Não fica transparente para ele que o diagnóstico que ele tinha antes estava equivocado. Então, muitos chegam e falam assim, eu tenho os 2 diagnósticos. Eu falo, não, gente, você não tem os 2. Você teve os 2, mas não quer dizer que você tem as 2 doenças. Você teve o diagnóstico de uma, mas
na verdade, você tem a outra doença. E isso é tão presente que a gente vê, inclusive, pessoas, outros influencers, falando sobre relação a isso. Eu tenho duas doenças. Não é Tá. à toa que eu já fiz alguns textos, né, alguns vídeos, tudo mais, tentando trazer exatamente isso. Dessa diferença entre ambas as doenças e que existe esse meio termo pequeno, né, na faixa de uns 10, 15%, mas existe e que essa troca, infelizmente, pode acontecer. Mas não quer dizer que o tratamento, essas coisas, estava tudo errado. É Perfeito. realmente uma simples mudança que eu sei que o paciente pode significar muito, mas que, felizmente, na prática, trazem poucas mudanças no tratamento. Mani, bem importante a tua colocação, e aí eu vou tentar, do ponto de vista técnico, Sim, explicar para vocês por que é tão difícil esse diagnóstico. sim. Por exemplo, na colonoscopia, na hora de coletar biópsias, imagina que o intestino ele tem 4 camadas. Tem a mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. Qual é a grande diferença do Crohn da retocolite em relação à biópsia? A retocolite só inflama a primeira camada, chamada mucosa. O Crohn, ele pode pegar as Transmural. 4 camadas, inclusive. A gente diz que ele é transmural. Qual é a nossa limitação na colonoscopia? A pinça de biópsia, a gente só consegue biopsiar e coletar material da primeira camada. Porque se a gente for fazer uma biópsia muito profunda, a gente pode perfurar o intestino. Então, o patologista recebe só uma análise da primeira camada. E por isso que é tão difícil esse diagnóstico na biópsia. 4 camadas. O Crohn Perfeito, pega as perfeito. 4. Retocolite Exato, só uma. exato. E esse é o nosso desafio, especialmente naquele paciente, no Crohn, no paciente que tem doença inflamatória a nível de delgado, é mais fácil. Por quê? Porque a retocolite não dá no delgado. É só no intestino grosso, é só no colo. Porém, o que acontece? Quando o paciente tem uma inflamação no reto, eu já tive paciente assim, que tinha história de reto para retocolite, que tinha uma inflamação restrita ao reto, e que eu, no primeiro momento, defini como retocolite, diarreia com sangue, inflamação, né, do ânus, a partir do ânus até ali o lado, né, no lado esquerdo. E aí, tempos depois, o paciente, numa das colonoscopias, estava com o intestino delgado todo inflamado, ali o finalzinho do delgado. E daí, ali no ilho terminal. E daí, realmente, eu disse para ele: olha, realmente, no primeiro momento, tudo indicava que era retocolite, mas o seu diagnóstico não é retocolite. O seu diagnóstico é doença de Crohn. E desde o início era Crohn, só que os sinais e sintomas, realmente, naquele momento, por mais que a gente tente investigar, às vezes só o tempo é que vai definir. Mas isso que a Mani falou é muito importante, cada vez mais, ainda mais com as terapias avançadas, tem vários medicamentos que tratam tanto retocolite quanto doença de Crohn. E existe outro ponto também, doutora, só fazendo também uma ligação. Por exemplo, eu sou uma paciente que minha inflamação era exatamente ali do ilho terminal e no reto. Aí eu falo assim, ó, as características dela talvez pudesse até dizer, olha, é uma retocolite, porque realmente ela estava limitada ali no cólon e iniciozinho da ilha. E isso, né, às vezes pode ser que a inflamação suba um pouquinho, né, doutora? E aí, não, Exato. é uma retocolite. Mas no caso, talvez pelo meu intestino ter mostrado as feridas muito características da doença de Crohn, e o patologista que avaliou conseguiu uma peça muito boa, né? Tava com boas características, aí acabou fechando realmente o diagnóstico de Perfeito. doença de Crohn por conta da minha colonocobiópsia, que talvez, que na verdade não é uma realidade tão grande para todos os pacientes com doença inflamatória, especialmente doença de Crohn. Perfeito. Precisa ter um patologista também com expertise, né? Mas pode, isso que você falou, a gente chama isso de leite de refluxo. Às vezes o intestino o colo, o final do intestino, ali na região mais ali do apêndice, está tão inflamado e a válvula, ela começa a sofrer com essa inflamação e pode, de alguma forma, essa inflamação se estender, mas é por um pequeno, diferente. Por isso que eu digo, você tem que fazer colonoscopia com um profissional que está acostumado, que seja especialista em doença inflamatória intestinal, isso faz toda a diferença. E doutora, e guardem... Eloá, inclusive, uma vez no curso dela, eu vi ela chamar a atenção de um ponto, de dizer o quanto foi que o profissional entrou no ilho. Para saber quantos % daquele ilho está inflamado para o profissional ter a certeza, ter o melhor direcionamento, né? Se realmente se trata de uma doença de Crohn ou se foi exatamente esse refluxo
da válvula que subiu um pouquinho e pegou um pedacinho final ali do ilho. Perfeito. Gurias, a próxima pergunta é: quanto tempo sem crise sei que estou em remissão? Ótima pergunta. A remissão é o nosso grande objetivo. O que é a remissão? É a ausência de sinais e sintomas, ao mesmo tempo, a cicatrização do intestino. Então, isso é algo que não faz muitos anos, porque durante muito tempo, se buscou-se, né, a melhora do sintoma. Mas aí vira, que os trabalhos foram mostrando? Puxa, mas o paciente, mesmo sem sintoma, daqui a pouco voltava a ter de novo. E o que realmente ajuda o paciente? O que nos garante que daqui a tanto tempo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu continue bem, sem ter crise, sem ter exacerbações da doença? Aí você viu que realmente o nosso grande objetivo deve ser a cicatrização do intestino. Então, imagina que tem feridas, está inflamado, e é a cicatrização, ou seja, voltar a ter um tecido novo, né, sadio, sem inflamação, é que vai evitar novas crises no futuro. A remissão, então, ela pode ser de 3 tipos, né? Ela pode ser de sintoma, ela pode ser a nível macroscópico, ou seja, eu faço a colonoscopia, o intestino está cicatrizado, mas ela pode ser também a nível microscópico. Isso a gente chama de cicatrização profunda. Está cada vez, né, entrando como um alvo, mas o principal é realmente a melhora dos sinais e sintomas e a cicatrização endoscópica. É o nosso principal alvo. De que forma eu posso estar avaliando? Claro que geralmente é assim, a gente começa com o tratamento, o paciente tem uma melhora muito significativa dos sintomas, isso é lindo de ver. Às vezes, assim, questão de 1 semana, o paciente já está muito bem, só que a gente sabe que 1 semana então, não deu tempo ainda do intestino cicatrizar. E normalmente essa próxima colono, geralmente a gente dá um intervalo de 6 meses. Hoje os novos medicamentos já trazem uma remissão endoscópica já antes, né? Então, uma melhora, uma cicatrização do intestino ainda mais precoce. Mas normalmente é 6 meses esse intervalo para a gente ter uma remissão realmente endoscópica, né? Então, quanto tempo? Depende. Depende do quê? Da gravidade da doença. Se é uma doença leve, vai cicatrizar antes. Se é uma doença moderada, acentuada, vai demorar mais. Depende da eficácia do tratamento. E hoje isso é um dos grandes desafios na DI. Hoje nós temos cada vez mais diferentes. Imagina que a doença inflamatória intestinal tem diferentes, como se fossem diferentes soldadinhos de defesa, como se fossem diferentes quartéis que estejam ativados, né, com a inflamação ativada. Então, antigamente nós atuávamos, por exemplo, com os anti-TNFs nessa cascata aí, nesse tipo de soldadinhos de defesa, nessa parte do sistema imunológico. Hoje nós já temos da interleucina, nós temos, né, então, já outros alvos. Só que não tem nenhum exame que diga assim, a Mani, o problema, né, da doença de Crohn dela é porque essa área aqui da cascata da inflamação que está ativada. A gente não sabe. Essa escolha do tratamento, a gente se baseia em N fatores, mas a gente não tem um exame preciso que diga que o teu problema é aqui no TNF, que o teu problema é aqui na interleucina, que o teu problema é aqui na integrina. A gente não sabe. Que são os 3 alvos principais hoje, né, dos medicamentos que a gente tem para Crohn, por exemplo. Então, vejam quanto é importante, primeiro que esse acompanhamento, porque a remissão, claro, tem a ver com sintoma, tem a ver com normalização de calprotectina e também a melhora na colonoscopia. Ok? Então, sintoma, calprotectina e o exame. E não tem um tempo, é 6 meses, é 1 ano, depende. Depende do caso. Exato. Muito bem. Próxima pergunta, o André perguntou: síndrome do intestino irritável descompensado por muito tempo pode virar uma doença inflamatória intestinal? Boa pergunta. Tu queres responder, Adri? O que tu acha? Você como Nutri, qual é a tua impressão em relação a isso? A impressão é de que não, só se ele já tem alguma tendência, mas... Perfeito. São doenças bem diferentes, apesar de serem intestinais. Exatamente. É enorme, né, isso, porque são doenças intestinais, mas não são grupos diferentes. Uma é sim, outra é doença inflamatória do intestino. A questão que a doença inflamatória causa o grau inflamatório, as complicações, né? É tudo muito diferente. Às vezes, alguns sintomas podem ser parecidos,
mas estão em grupos diferentes. Então, as duas, inclusive, podem estar juntas. Exato, Eu já perfeito, isso que eu ia atendi falar. pacientes com retocolite ou Crohn que tinham o intestino irritado, né? Mas não que o intestino irritado vai levar, Não, né? A não ser exato. que o paciente tenha uma tendência, alguma para ter. Na verdade, a síndrome do intestino irritável é uma desordem do eixo cérebro-intestino. Então, essa desorganização do eixo cérebro-intestino, onde o gatilho geralmente é alimentação, sono, gerenciamento do estresse, os tóxicos, né, e a falta do exercício físico, são os gatilhos. Mas não tem esse componente genético, não é uma doença imunomediada. É. As doenças inflamatórias intestinais elas fazem parte de um grupo de doenças chamado imunomediadas, que de uma forma mais simples, autoimune. Então, tem essa característica de uma desorganização do sistema imunológico. Essa é a grande diferença. Os sintomas muitas vezes são muito parecidos. Como eu disse, o que realmente faz atentar para a doença inflamatória intestinal são aqueles quatro bandeiras vermelhas que eu mencionei no início da live. Mas, muitas vezes acontece isso que vocês falaram, o paciente, os exames normalizaram, calprotectina normal, colonoscopia normal, doutora, mas eu continuo com diarreia. E aí, provavelmente, tem junto síndrome do intestino irritável. É. O que pode Temos trazer agora muita fadiga, muitos sintomas, mas enfim, são questões realmente diferentes. Perfeito. Temos agora duas perguntas oficialmente aqui, né, que foram enviadas com antecedência, uma para a Estela e uma para a Mani. Depois a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou na hora. Perfeito. Como a da Mani é mais complexa de responder, eu acho pelo menos, né, eu acho que vai ser, eu vou fazer primeiro a da Estela. O André perguntou: colite crônica com formação de agregados linfóides é considerado uma doença inflamatória intestinal? Boa pergunta, André, bastante técnica também da parte da patologia. Justamente essa alteração dos agregados linfóides pode ser um dos achados, mas não serve isoladamente como diagnóstico de doença inflamatória Não intestinal. é suficiente, né? Não é. Geralmente tem criptite, tem outros achados. Então, isoladamente, ele pode ser um indício, mas nós precisamos, de novo, da história, onde essas biópsias foram coletadas e os demais, a avaliação ali das criptas. Então, isso tudo é uma avaliação ainda a mais. É um dos, mas não necessariamente seja. Tipo, isso Então, por isso que sozinho não vai não fechar, vai né? fechar. E a gente recebe muito aquela laudo de colite crônica inespecífica, né? Então, são poucos patologistas que sabem realmente diferenciar paciente, né, doença inflamatória intestinal. Isso é outra coisa que muitas vezes eu faço. Muito antes de pedir uma nova colono, se eu vi que aquela colono foi bem feita, boa qualidade, eu pego isso para o paciente pegar as lâminas e outro patologista que tem expertise em doença inflamatória olhar. Revisão de lâmina faz muito sentido, porque tu ter duas pessoas olhando é diferente. É o exame, né? Como eu disse, a biópsia, ela é observador dependente, depende muito da expertise da pessoa, porque às vezes é o detalhe, que nem nós aqui. É que eu digo para vocês, eu digo isso todos os dias para os pacientes, o diagnóstico muitas vezes está no detalhe. Detalhe, e para eu saber fazer diagnóstico, eu tenho que ter um conhecimento profundo. E aí, como tu falaste, Adri, na pergunta certa, para encontrar aquele ponto para fechar o diagnóstico. E nossa última pergunta, a Mari Campos perguntou, Mani, quanto o sistema emocional influencia na inflamação intestinal? Tem alguma ligação? Por mais que às vezes eu veja que uma questão tem algumas coisas mais técnicas, eu gosto de deixar o mais simples possível para o entendimento. Mas, digamos assim, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, a gente precisa estar mencionando o quê? Por mais que ela seja uma doença do intestino, ela tem múltiplos fatores que influenciam nela. A gente tem a questão genética, né, como a doutora Estela trouxe, tem a questão do ambiente, tem a questão do estresse, tem a questão do estilo de vida do paciente, questão do uso de alguns tratamentos, enfim, muitas coisas influenciam. Então, quando a gente fala desse ponto do emocional, não necessariamente ele vai causar ali a questão do processo inflamatório e tudo mais, mas ele pode ser um dos gatilhos, um dos fatores
que influenciaram para aquilo. E trazendo, sem contar outros pontos, né, como a alteração ali da microbiota, que o estresse pode estar influenciando, o estresse pode estar influenciando também. A gente fala muitas vezes nessa questão do eixo, né, intestino-cérebro, a produção de hormônios, tudo mais. Então, isso pode ser alterado com a inflamação do intestino, esse eixo pode estar com alteração, o estresse pode exacerbar. E quando a gente... Pode aumentar a permeabilidade. Exatamente. Uhum. Assim, Inflamatórios. mudar também, né, os bichinhos, né, a população que fica ali no intestino, que a gente chama de microbiota intestinal. Então, sim, o estresse pode influenciar em inúmeros fatores. E trazendo um pouco por exemplo, eu como paciente, o meu diagnóstico surgiu depois de um gatilho emocional. Eu estava realmente no período do pré-vestibular, né? Que é um ano muito complicado. Eu não tenho nenhum tipo, não tinha, melhor dizendo, que hoje eu tenho um familiar. Não tinha nenhum familiar, nada na época, mas não tinha uma boa alimentação, não era muito de praticar atividade física. Tinha outros fatores que sim, pode ter influenciado bastante. Mas pela questão do estresse ter sido tão grande naquele período para mim, ele foi, acho que um dos gatilhos primordiais, no meu caso, para que iniciasse a questão dos sintomas da doença inflamatória intestinal. Mas não necessariamente foi somente ele, né? É um conjunto de fatores que fez o aparecimento, né, dos sintomas e daí chegar depois de 7 meses ao diagnóstico de ser uma doença inflamatória intestinal. Isso que tu falaste, Mani, é muito importante. Isso é tua experiência pessoal de ter tido um gatilho emocional importante, mas isso está lá na literatura. Fala assim, que geralmente o paciente, antes de começar com sintoma, em torno de 6 meses, 1 ano antes, viveu um estresse emocional muito grande. Uma perda de um familiar, um desligamento do emprego, o término de um relacionamento. E isso é muito clássico nas histórias dos pacientes. Geralmente tem um gatilho emocional. Então foi as minhas emoções que causaram, não diretamente. Então, pensa que você já tinha uma alteração genética, você já estava propenso, e aquele estresse emocional mexeu com toda a tua imunidade, lembrando que 70% do sistema imunológico está no intestino, e com isso, então, veio toda essa desorganização lá dos soldadinhos de defesa, na cascata inflamatória, que levou na doença inflamatória intestinal. Então, vejam o quanto, sim, cuidar das nossas emoções é fundamental. Mas essa questão do estilo de vida, pessoal, mesmo que vocês tenham doença inflamatória intestinal, isso é algo lindo que eu compartilhei recentemente com os colegas. Por que eu me interessei tanto em estudar mudança do estilo de vida, em ajudar as pessoas a mudar comportamento? Porque em 2020, lá na época da pandemia, a maior parte dos pacientes com doença inflamatória intestinal que usavam remédio que mexia na imunidade começou a ficar desesperado. Doutora, como assim? Como é que eu vou fazer minha infusão de infliximab? Como é que eu vou usar o vedolizumab? Como é que eu vou usar o meu ustekinumab? Como é que eu vou continuar usando a azatioprina nesse cenário de pandemia? O que nós não queríamos era baixar a imunidade naquele cenário de Covid, de uma emergência mundial. E aí que eu fui para os estudos, digo, gente, mas tem que ter uma forma de manter meu paciente em remissão, já que a gente está tentando reduzir a imunossupressão. E aí que tem um artigo lindo do American Journal que está lá descrito, né? O que nós podemos fazer para ajudar o paciente a se manter em remissão? E está aqui o caminho: é nutrição, é o descascar mais, desempacotar menos, é justamente buscar essa alimentação mais saudável, se possível cozinhar em casa, onde tu sabe. Porque às vezes tu come fora um frango, achando que tá comendo super saudável, e esse frango tá temperado com temperos artificiais, que a gente sabe que faz tão mal para a saúde. Então, infelizmente, quando não é você que está cozinhando, a gente não sabe como é esses detalhes, não é? Então, o exercício físico, mas não necessariamente ir para academia. O mais movimento no seu dia é fundamental. Para ajudar também, eu digo sempre, caminhar ao ar livre, pessoal. É um excelente exercício
para nos ajudar a entrar em remissão. E eu sei que a gente tem que ter um ambiente controlado quando a gente não está ainda em remissão. E eu digo que, quem sabe, então, subir escadas da casa É. como exercício. Ou dar uma volta no quarteirão da sua casa. Não vá caminhar no parque se você está inseguro, né? De repente, você vai ter vontade de ir ao banheiro. Então, realmente, o não fumar, o evitar as bebidas alcoólicas e dormir bem são pilares essenciais para lhe manter em remissão. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é que, assim, às vezes as pessoas, elas ficam muito presas naquela coisa, assim, de que para ter algum resultado, precisa ser de tal e tal jeito. Se não for assim, não vai funcionar, então eu não vou fazer. Então, fazer Perfeito. ao que está ao alcance, né? E trabalhar com as ferramentas que a gente tem no momento, já é um ótimo começo, né? Muito. Exato. Se for uma volta Começar de quarteirão que eu consigo fazer no momento, perfeito. ok, vamos começar dessa forma, né? Quando Começar puder, eu acho que é melhor, pequeno. mas... Pequenininho já faz uma grande mudança. E a doutora Estela falou dessa questão do preparo. Eu lembro que uma vez eu estava cansada de comer em casa. Aí eu falei, vou comer na rua, vou buscar algo interessante aqui, que seja o mais saudável possível para poder não me trazer sintomas. Quando eu chego em casa, diarreia. Eu falei, não é possível. Aí, de outra vez que eu voltei no local, aí eu perguntei, aí eu descobri porque tinha utilizado no preparo uma manteiga. Nanana. Aí eu falei, velho, eu tô numa fase que eu tava com intolerância, a inflamação tava tão grande que eu tava com intolerância à lactose, então eu não tava podendo comer manteiga. E no preparo ali do salmão, eles colocaram a bendita da manteiga. E aí você me ofereceu um mínimo detalhe, né? Que se eu tivesse realmente em casa, mas que eu tentei socializar, né? Melhorar um pouco ali a minha saúde mental, mas esse mínimo detalhezinho da manteiga me deu uma baita diarreia. Porque aquele ali não era o momento para eu estar comendo. Tu tava numa manteiga. Claro. Severa, né? Uhum. Perfeito. Muito bem, gente. Nós Quem temos, sabe a gente vai... Adri, temos ali Tipo de aditivo, a questão dos aditivos químicos, que tem uma pergunta sobre isso. Tem uma pergunta aqui: quais os aditivos alimentares mais perigosos para a retocolite ou doença inflamatória intestinal de maneira geral? Os emulsificantes, né? Exato. São os piores, e os adoçantes artificiais. Mas corantes, aromatizantes, de maneira geral, agrotóxicos, é importante evitar também. Claro, mas o principal mesmo é isso, né? Os emulsificantes, os adoçantes estão associados, né? Inclusive a induzir colite, né? Em ratos. Tem muito estudo em rato, né? Que é em animal, mas... Então, é uns nomes que é um pouco difícil da gente memorizar, mas realmente é tentar comer comida, como a gente fala, né? Com menos... Comida, pessoal, comida, o esperado é que ela estrague. Desconfie desses alimentos que têm uma vitalidade, uma validade vitalícia. Pão que dura 30 dias, pode ser que está lindo o rótulo. 50 grãos, fermentação natural. Avalie em que dia foi produzido e quando é o vencimento dele. 30 dias, gente, me desculpe, mas podem colocar o que quiserem de bom lá dentro, mas tem coisa ruim para manter todo esse tempo. Então, é isso, tentar buscar aquele pão, eu digo, né, que tem uma validade mais curta, se você não puder, né, fazer pão em casa, enfim. Então, mais eu acho saudável possível, né? Até mesmo se for pegar de garrafinha, olha ali a questão de praticidade, que eu sei que algumas pessoas falam assim, eu ainda prefiro a praticidade. Não, mas olha que tem mais natural possível. Exato. Tem o suco de uva, quando ele é integral, ele não tem toda essa questão, mas você vai olhar outro tipo de rótulo, quando você vê, tem 5% de suco, 10% de suco. Eu gosto muito de indicar aquele aplicativo chamado Desrotulando. Sim, Desrotulando, eu isso. conheço. Ajuda Ele é muito legal bastante. ajudar o paciente nisso a buscar um alimento com rótulo mais limpo, né? Eu não gosto tanto desse termo limpo, né? Porque tem outros significados, mas um rótulo sem, né, com o mínimo de outras coisas possível. Perfeito. A Beta Jung está nos falando assim, falhei a mesalazina depois de 5 anos. Vou ter que ir para o vedolizumab. Tanto medo de depender de uma medicação tão cara, me deixa muito angustiada. Eu acho que essa é uma pergunta bem para a Mani, né, Mani? Você que tanto ajuda os pacientes na questão do acesso. Beta, é claro que é super compreensível, né? Mas então, Mani, essa questão do acesso ao vedolizumab, tanto pode ser na rede privada, quanto também pelo sistema único, né? Então, pelo jeito deve ser retocolite, se ela estava usando
se ela estava usando, né? Tipo assim, Mesalazina. existe alguns pacientes que chegam para mim e falam, eu tenho um Crohn, eu estou usando mesalazina, né? Eu falo, ah, tá. Mas Uhum. partindo para a resposta dela. Eu entendo o medo que talvez seja RCU, beta, você tem RCU. Eu entendo o medo dessa questão de mudar. Eu sei que às vezes a gente, quando vê a gente vai olhar ali o que aquele medicamento pode causar, né? Meu Deus do céu, a gente fica assustado. É por isso que eu falo, olha, eu nem olho o que pode me causar. Porque eu realmente não quero estar pensando no futuro. Só olho se eu, por exemplo, tomei aqui o medicamento, aí fiquei enjoado. Falei assim, ó, eu vou olhar na bula se existe ali escrito que enjoo faz parte desse medicamento, senão eu nem olho. Mas, enfim, por mais que o vedolizumab, ele chegue lá para diminuir aquelas células inflamatórias do intestino, ele é muito seletivo. Então, a gente não pode dizer que um vedolizumab é tipo uma quimioterapia. Ele não é. Ele não vai chegar a baixar, afetar a sua imunidade como uma quimioterapia. Eu uso medicamentos biológicos, eu tenho Crohn há 22 anos. Há 15 anos eu já uso medicamentos biológicos. E eu, para te dizer que eu comecei a utilizar máscara agora, realmente, na pandemia. Eu praticamente não usava máscara. Obviamente, em alguns locais eu evitava, né? Ônibus com janela fechada, os locais fechados eu evitava. Se tivesse contato com pessoas que tá naquele período de gripe, essas coisas, porque realmente a gente pode acabar pegando de forma mais fácil, né? Porque nosso sistema imunológico está mais fraco. Mas falando do vedolizumab, o vedolizumab ele já está realmente aprovado, tanto no SUS como no sistema privado. A grande questão quando a gente fala de SUS, que o SUS ele tem um protocolo e você tem que primeiro ir no local para poder solicitar o medicamento, levar uma gama de documentos, né, documentos pessoais, o termo de consentimento que o médico tem que estar assinando, a LME, que já é de 6 meses atualmente, que não é mais a de 3, e tem que estar totalmente bem preenchida. E depois que esse seu cadastro é aprovado, eles aí vão pedir o medicamento e esse medicamento vai chegar para você. Só que existe um processo, que é esse daqui do cadastro, até a chegada do medicamento, que existem nuances, assim, detalhes, que, tipo, até o CID, se tiver mal preenchido, se tiver rasurado o documento, esse processo do cadastro pode atrasar um pouquinho. Então, eu sempre chamo a atenção com relação a ter atenção ao cadastro, e ter a assinatura do médico com carimbo. O CID, por exemplo, tem que ter 3 dígitos. Eles antigamente só botavam assim K50, K51. Hoje não, hoje eles querem realmente 3 dígitos para poder acessar esse medicamento. E depois que esse seu tratamento, depois que seu cadastro for aprovado, o medicamento, enfim, vai chegar para você. Eu não sei de onde você é, mas o vedolizumab no SUS, atualmente, para retocolite, ele só está na versão endovenosa, né? Que você vai tomar o medicamento pela veia. Então, dependendo da sua localidade, pode ser que existam centros de infusão onde você vai pegar o seu medicamento e levar para tomar o vedo na veia. O tempo médio de você tomar ele é de 30 minutos. Então, você vai separar esse pedaço do seu dia. Eu sugiro separar o turno da manhã ou da tarde. Enfim, eu gostava da tarde, porque às vezes a gente pode demorar um pouquinho na consulta, dependendo da quantidade de pessoas que estejam lá, né, para fazer. A gente não sabe se a questão de organismos pode ser que você tenha algum tipo de sintoma. Então, eu sempre gostava de separar realmente um turno para poder eu deixar aquilo dali exclusivamente para consulta, né? Que a gente passa por consulta e posteriormente fazer a infusão. Mas o que eu te diria é que, assim, eu entendo que talvez exista esse grande receio e que você buscar se apegar mais à questão de você ter a sua vida de volta. Exato. Você recuperar, né, as suas atividades, você fazer, conseguir realizar, né, os seus sonhos, os seus planos. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem justamente falando sobre isso, sobre os planos. Às vezes, a gente, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente foca tanto na doença, que a gente esquece de focar na própria vida, assim como o que a gente quer para a nossa vida. Perfeito. E aí, eu me
peguei em vários momentos onde eu só falava de doença, 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 doença. Aí eu cheguei numa consulta com o meu cirurgião, aí ele falou, qual o seu hobby? Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, oxi. Aí ele, qual o seu hobby? Eu falei assim, gente, eu não tenho hobby. Mas Aí eu falei isso, a importância de, tipo, de focar em outras coisas, de pensar em mim como uma pessoa, como indivíduo, né? Que eu preciso, eu tenho outras áreas da vida para olhar. Eu tenho que lembrar que eu sou mulher, tenho que lembrar da saúde da mulher, tenho que lembrar do meu emocional, tenho que lembrar da minha alimentação, lembrar de eu poder realmente voltar a sonhar. Tanto que isso pode ser tão encorajador, né? Tão uma força realmente pra gente. Eu lembro que quando eu fui fazer minha cirurgia de ostomia, eu estava pintando e lá dentro no hospital eu não me abati por conta da cirurgia, porque eu estava tão com uma fé tão grande assim de que minha vida ia melhorar, que eu só fiz planos para o meu futuro. Eu falei, ai meu Deus, quando eu sair daqui, aí eu falei só, eu quero esse cardápio aqui para experimentar, que já faz anos que eu não como, já faz anos que eu não como um pão com queijo. Eu vou comer pão com queijo. Aí eu que falei assim, delícia. eu quero voltar a fazer um curso, vou voltar para o meu inglês, que eu tive que abandonar curso de inglês inúmeras vezes em minha vida por conta da doença. Então eu comecei a fazer planos, porque eu estava muito ávida por recuperar minha vida. Isso se tornou muito maior para ti do que eu Foi muito ia. mais para mim. Exato. Então eu realmente diria a ela isso. Foque pela sua vida, entendeu? Vai ser um momento ali a cada 2 meses, enfim, depende daí de como é que vai ser a prescrição, que você vai estar lá no hospital recebendo o seu tratamento e foque em você voltar a viver, né? E você Perfeito. recuperar a sua vida. Isso é lindo que tu falaste, Mani. Acho que isso é um grande, né? É um grande estímulo. É tudo tão intenso, então é difícil que a doença não se torne a nossa vida. E ok, durante um tempo, realmente, o intestino se tornou o centro da minha vida, mas com o novo, acreditar que aquele novo tratamento, que aquela cirurgia, que aquele procedimento vai me ajudar a voltar a ter qualidade de vida e voltar a pensar em outras coisas, tirar, né, esse hiperfoco do intestino, porque senão daqui a pouco eu tô com o intestino irritável mesmo, né, Também. como nós acabamos de falar, né? Eu acho que tem mais. A Cris Burlin trouxe aqui que cada paciente sente de uma forma, né? E isso realmente faz muito sentido. Tem uma nutricionista, Adri, que perguntou qual curso vocês indicam nessa área de DI para Nutri, né? Então, eu fiquei um tempão pensando, Estela, eu não conheço nenhum curso. Não conheço. Eu sugiro, então, que você, Estela, eu acho que é a colega que pediu, é, ele, Para Nutri, eu não conheço. nossa, me deu um branco agora. O GDIB, o Grupo Eu de já Doenças digo, Inflamatórias Intestinais, eles têm, né, cursos focados para a área da nutrição. Como é que é o nome? Então, GDIB é o Grupo de Doenças Inflamatórias Intestinais. GDIB. tem a Inclusive, que vai acontecer, que tem os cursos, né, durante a SEBRAD para nutricionista, perfeito. para enfermeiro, para endoscopista, enfim, para várias especialidades. E lá acho que pode ser um excelente ambiente para poder a gente aprender bastante, inclusive no congresso que tem depois. Exatamente. Tem a Semana Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal, que acontecerá em Campinas, no mês de agosto. Né? E a Denise colocou que é isso. No final, a vida é maior que a doença. Perfeito, exatamente, Beijo, Denise. Denise. A nossa vida. E eu digo sempre aceitar. Eu sei que não é fácil, tem todas essas fases, por isso que também o suporte emocional é essencial na doença inflamatória. Tem um momento da raiva, do luto, de, puxa, mas por que isso foi acontecer comigo? Mas não deixem, né, se vocês tiverem acesso, não deixem de ter esse suporte também psicológico. Porque assim, ok, tudo bem estar revoltada. Imagina adolescente, né? Adolescente, como você disse, né, mãe, entrando na faculdade, né, cheio de vida, de planos, e daqui a pouco chega uma doença Nossa, mas que ela literalmente ela te coloca. eu fiquei nessa. Exato. E aí tu poder ressignificar, olhar para a doença, porque o processo de remissão, ele requer muito algo, pessoal, que é tão essencial, que se chama aceitação. A aceitação, que eu vejo na prática clínica. O meu paciente, enquanto ele não aceita a doença,
ele não consegue virar chave. É E impressionante. essa falta de É, aceitação gera mais revolta, é, né? E também, sem aceitar, a gente não faz a mudança necessária para se curar, Eu né? não Para vou melhorar. ter energia para olhar para a alimentação, para olhar para o sono, eu vou ficar naquela coisa do lamentando o copo vazio, né? Ao é. invés de agradecer os pequenos, eu digo, tem um pouquinho aqui, né, dentro do meu copo. Então vamos nos apegar a isso, né? E eu acho que vale dizer que quando a gente fala de aceitação, não é questão de tipo assim, ah, tô derrotada, Que não faz. não Não, é questão de derrotar, não. é dizer que tipo assim, hoje o dia tá chovendo. O dia tá chovendo, bora seguir a vida. É justamente sobre isso, de você falar assim, eu tenho um diagnóstico. Não é que eu não tenho fé, né? Eu tenho um diagnóstico e agora eu vou aqui começar a cuidar dele para poder cuidar da vida. É exatamente sobre isso, de você seguir a vida apesar do diagnóstico. Perfeito. Fala sobre aceitação. É. Isso é lindo, né? É eu continuar amando esse corpo. Ele tem uma doença, né, crônica, uma doença que ela tem remissão. Vejam bem, ela não tem cura, mas Mas ela tem remissão. Ela é possível de cicatrizar e voltar a ter uma vida normal, claro, com os devidos cuidados. Mas eu continuo amando o meu corpo. Nosso corpo, eu sempre digo, é a relação mais duradoura na minha vida. É eu com o meu corpo. É nessa casa aqui que eu moro desde o dia que eu nasci, e é nessa casa aqui que eu vou morar até o meu último suspiro. Então, claro que a gente gosta dele sadio, é óbvio, mas tem horas que ele vai adoecer. E eu estar realmente, e eu continuar acreditando que a tempestade não é o céu inteiro e que o sol volta a brilhar. No meio da tempestade, parece que assim, aqueles 5 minutos parece uma eternidade que nunca vai voltar o sol. Mas ele volta, pessoal. Não esqueçam disso. A ansiedade muito vem quando a esperança adoece. Não deixem adoecer a esperança dentro de vocês. Não deixem de buscar profissionais que realmente entendam, saibam, cuidem de pacientes com doença inflamatória intestinal, seja na nutrição, seja um gastroenterologista, um coloproctologista, uma psicóloga. Nós estamos aqui também, né, enquanto, eu digo sempre, enquanto nós não somos, eu não me considero uma influenciadora, mas sim uma pessoa que deseja levar conteúdo de qualidade para vocês. Então, também tomem cuidado quem é, né, os perfis que vocês estão seguindo, se aquelas informações realmente são relevantes, são baseadas em ciência. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Gente, infelizmente eu tenho que ir indo. Maravilha. Ficou aqui, a Estela deixou como intolerância à lactose por conta da fase ativa da doença de Crohn. Quando tiver em remissão de ingerir lactose, tu pode rapidinho, Adri, tu manda depois no direct para ela. Sim, posso. A intolerância à lactose por conta da fase ativa da doença de Crohn. Vai ser uma intolerância secundária. Perfeito. Uhum. Provavelmente, quando ela sair da crise, o intestino vai se recuperar e vai conseguir voltar a produzir lactase. E quando Exato. estiver em remissão, aí sim, provavelmente vai conseguir voltar a digerir a lactose. às vezes a inflamação tá tão grande, né? Alguns, tipo, tem fístulas, sinóides, etc, etc, que aí essa melhora pode acontecer depois de cirurgias, como foi o meu caso. Eu fiquei uns 3, 4 anos com intolerância e depois veio a melhora. E eu queria só fechar com uma pergunta que a Jennifer falou, que quando foi que eu vi que a alimentação era parte importante realmente nesse meu processo? Eu vi depois de uma longa jornada, depois que realmente cheguei à aceitação de que eu tinha uma doença que tinha que viver apesar dela, de continuar a minha vida, tudo mais. E dizer que quando eu realmente aceitei, que eu entendi que eu comer um bolo de chocolate naquele momento ia ser muito bom, mas que depois poderia me trazer sintomas, eu falei assim, ó, eu não preciso tá me fazendo isso, né? Como fala a questão de se amar. E aí eu falei assim, não, hoje eu não posso comer bolo de chocolate, talvez amanhã eu possa. Então, bora fazer aqui, né, cuidar da alimentação, foquei no estilo de vida, né, que é praticar atividade física, fumar essas coisas, eu nunca fui fumante, mas enfim. E daí sim que eu vi realmente uma melhora muito grande, quando eu resolvi focar em outras coisas além do meu tratamento medicamentoso, que eu focava muito no tratamento medicamentoso e esquecia de olhar para essa parte que pode ser pequena, né, mas pode trazer uma diferença muito grande, que é a alimentação e atividade física.
Perfeito. Não tem como que a gente come e não influenciar a saúde do intestino, né? Se influencia em outras condições, por que que na doença inflamatória intestinal seria diferente, né? Perfeito. Antes da gente encerrar, a gente precisa só avisar que a partir de semana que vem a nossa live vai mudar o horário, pessoal, e o dia. Vai ser quintas-feiras, das 20 às 20h30. A pedido de algumas pessoas, né, para a gente poder abranger mais pessoas, mas também por uma questão pessoal minha. Então, não vai ser mais às terças, mas sim às quintas, das 20 às 20h30. Eu e a Adri seguiremos aqui, sempre que possível, trazendo convidados para podermos tirar as dúvidas de vocês. Eu desejo aí uma ótima terça-feira para vocês. E vamos lá, seguimos no Maio Roxo divulgando que sim, que é possível continuar vivendo, né, Mani? Apesar da doença, né? E com qualidade de Sim, vida. apesar da doença, apesar de deficiência, né? Que hoje eu sou ostomia hoje eu vejo que eu tenho muita qualidade de vida e eu não posso deixar de mencionar que também Deus tem um grande fator, influenciador em minha vida. Pelo menos isso é uma crença minha, né? Maravilhoso. Eu sei que existem pessoas que têm outras crenças, mas para mim tem uma grande importância. Perfeito. Muito bem, Mani, quero te dizer que foi um prazer falar contigo. Eu tenho toda a minha admiração. Que Deus te abençoe sempre com muita saúde, tá? Um beijo, querida. Tchau, ela. Beijo. Até mais. Tchau, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, viu? Eu sempre acredito muito nisso. E nós estamos aqui, né, com um propósito único, que é poder ajudar as pessoas. Divulguem essa live, pessoal, para quem vocês acham que possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Até quinta-feira, da outra semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau.